do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui no canal. Na aula passada a gente falou de soma e subtração de frações com denominadores iguais. Hoje a gente vai falar de soma e adição para frações com denominadores diferentes. E a gente vai aprender a utilizar uma técnica que na verdade vocês já aprenderam quando eu ensinei vocês a compararem frações. A gente não vai trabalhar com MMC e MDC ainda, tá bom? A gente vai trabalhar com frações equivalentes para resolver isso aqui. Por isso que é muito importante que vocês tenham entendido frações equivalentes. Se vocês não entenderam, vão ver o vídeo de frações equivalentes. Então vamos lá. Trouxe aqui um exemplo parecido com o que a gente fez na aula passada, inclusive. Ó. Em uma tarde, Pedro, guloso de novo, comeu 1/4 de um bolo. E Sabrina, novamente, eu acho que eles são irmãos, tá? Comeu 3/5 do bolo. Que fração corresponde à quantidade que eles comeram juntos? Então observe, turma, o que a gente tem agora? A gente tem 1/4 mais 3/5. Olha, turma, a gente não pode somar que nem a gente fez na aula passada, que é conservar os denominadores, porque são diferentes. E também a gente não pode somar um com o outro. O que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar essas frações em frações que têm denominadores iguais para a gente aplicar a regra que a gente aprendeu na aula passada. E como é que eu faço isso? Transformando isso aqui em frações equivalentes. Olha aqui, lembra que eu dei uma dica na aula de comparação de fração? Eu falei, olha, se você quer comparar fração, você precisa transformar tudo no mesmo denominador. Então a gente vai ter que fazer isso de novo. E aí eu dei uma dica, você pega a primeira fração e multiplica em cima e embaixo pelo denominador dessa. Qual é o denominador dessa? O 5. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo. Então, 1 vezes 5, 5. 4 vezes 5, 20. Então, 1/4 é equivalente a 5/20. Agora eu vou trabalhar com essa aqui, ó. 3/5. E a dica é multiplicar essa fração pelo denominador dessa. Vou multiplicar por 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Olha aí, agora eu tenho duas frações de denominadores iguais. Como 1/4 é equivalente a 5/20, eu posso escrever 5/20, mais, como 3/5 é equivalente a 12/20, então 12/20. Então vamos somar aqui, ó. 5 mais 12 vai dar 17 sobre 20. Então 1/4 mais 3/5 é igual a 17/20. Entenderam? A gente só precisou utilizar frações equivalentes. Essa diquinha aqui, ó, é maravilhosa. Vamos fazer mais alguns exemplos. Olha aqui, turma. Eu tenho 3/6 mais 1/2. Às vezes, aquela dica que eu dei para vocês resolver o exemplo anterior, você não precisa aplicar ela, porque você pode perceber, ó. Eu tenho aqui uma fração que o denominador é 2. Será que eu consigo transformar só mexendo nessa fração e aparecer aqui embaixo 2? Eu consigo. Se eu fizer o quê? Se eu simplificar. Então, se você tem 3/6, você pode fazer o quê? Simplificar. Dá para simplificar por quanto? Por 3 e por 3. Então, se eu simplifico embaixo por um número, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima, tá? 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Então, em cima, nesse 3/6, eu posso substituir por 1/2 e vai ficar mais 1/2. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu repito o denominador, porque é o denominador igual, e somo o que está em cima. Então, vai ficar 2 sobre 2. O que é isso aqui? É uma fração aparente. Fração aparente significa dizer que eu posso dividir o que está em cima pelo que está embaixo. Quanto é 2 dividido por 2? Dá 1. Então, 3/6 mais 1/2, a resposta dá igual a 1. Isso significa dizer que isso aqui, quando você soma, dá 1 inteiro. Você somou partes de uma coisa e formou uma coisa inteira. Não é interessante? E se fosse subtração, professor, como é que eu faria? Olha aqui, vou botar um exemplo. Você tem, por exemplo, 1/4 menos 1/20. Como é que eu faço? A mesma ideia. Você vai mexer nessas frações e achar frações equivalentes. Eu, muito esperto, já vi, ó. Eu não vou mexer nessa. Por quê? Porque eu consigo transformar 4 em 20. Como, professor? Observem aqui, ó. Eu tenho 1/4. Eu quero que ela vire o mesmo denominador dessa. O que é que eu posso fazer? Eu sei que 4 vezes 5 é 20. Então eu vou multiplicar embaixo e em cima por 5. Porque, né? Lembra que eu falei? São ciumentos. O que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. O que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo. Então, 1 vezes 5 vai dar 5.
4 vezes 5 vai dar 20. Então, 1/4 é a mesma coisa que 5/20. Eu nem precisei mexer nessa daqui. Então, vou escrever o que eu tenho. Ó. Então, 1/4 não é a mesma coisa que 5/20, menos essa fração aqui eu não mexi. 1/20. Então, 5 menos 1 vai dar 4. E aqui, como são denominadores iguais, eu repito. Turma, uma coisa que vocês têm que colocar na cabecinha de vocês. Toda vez que vocês estiverem fazendo operação com fração, que você termina e a resposta dá para simplificar, vocês são obrigados a fazer isso. Senão a polícia da matemática vai bater na porta de vocês. Então vamos lá. Você tem aqui, ó, 4/20, dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar em cima e embaixo por 2, professor. Dá mesmo. Só que eu já tive uma visão um pouco mais além. Eu consigo ver que eu consigo simplificar logo direto por 4 em cima e embaixo. Porque dá para dividir em cima por 4 e também dá para dividir embaixo por 4. Então vou simplificar, ó, por 4 e por 4. Então vamos lá. 4 dividido por 4 vai dar 1. 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, 1/4 menos 1/20 é a mesma coisa que 1/5. Eu transformei a resposta numa fração irredutível. Vou trabalhar com esse 4/20 aqui embaixo. Ó. Se eu escolhesse não trabalhar dividindo por 4, né, uma simplificação. Se eu fosse simplificar por 2, será que daria a mesma resposta? Vamos ver. Dividido por 2, dividido por 2. Se eu dividisse por 2, ia ficar o quê? 4 dividido por 2 vai dar 2, 20 dividido por 2 vai dar 10. Deu uma fração que eu ainda consigo dividir. Por quanto? Por 2. Em cima e embaixo eu ainda consigo dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, 10 dividido por 2 vai dar 5. Tá vendo? Não importa o caminho que você escolha na simplificação. No final, sempre vai dar a mesma resposta. E com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Novamente, turma, tem exercício no módulo, tem exercício no Drive. Se vocês não entenderam qualquer questão, já deixa nos comentários aqui do vídeo, que eu já percebo e já anoto para nossa próxima aula ao vivo. Vou tirar as dúvidas de vocês estudando, tá bom? Fiquem em casa, se cuidem. A gente se vê na nossa próxima aula. Beijão, turma!